Sim, gente. Vamos aqui. Eu acho que um dos momentos de tensão da temporada do Fortaleza é bem no início, nessa sequência de confrontos que ele tem com o rival, e ele sai derrotado na maioria. Ele só ganha uma, que é a primeira partida da final, mas é a partida mais importante ali, meio que se equilibra. Ele é eliminado na Copa do Nordeste pelo Ceará, e ali eu acho que ali tem um momento de tensão ali, rola uma dúvida sobre esse momento, né? O futebol brasileiro, ele não dá muito margem para pré-temporada, né? O pessoal volta de férias já pensando em estadual, e o Fortaleza ano passado, que jogou a pré-Libertadores, ele estava bem no começo da temporada já jogando na competição internacional, é eliminado também, e eu acho que ali rola um ponto de tensão. Eu acho que ali a torcida do Fortaleza fica um pouco descrente do projeto de 2023. Eu queria saber um pouco de vocês, como vocês enxergam essa caminhada do Fortaleza nessa temporada, pelo menos no início, né? Pra gente tentar ir de uma forma cronológica. A gente vai chegar na Copa Sul-Americana, mas eu acho que a Copa do Sul-Americana é um assunto à parte. Assim. Total. O Fortaleza, ele vive uma montanha russa de emoções. Em todos os aspectos, inclusive na final, mas a gente vamos por partes. Exato. Já dizia Jack Stripador, vamos por partes. Não, cara, aí é loucura. Olha, é muito louco você pensar isso, porque acho que grande parte da frustração que vem na torcida, ainda mais com a derrota dos clássicos, vem da grande expectativa que é criada. Porque, poxa, arrecadação, recorde no Fortaleza, ano com uma arrecadação da história, muito investimento. A torcida costumava falar que a gente tinha praticamente 2 times titulares, porque trouxeram peças de muito destaque na Série A do ano passado. E vem nos clássicos e são 3 lapadas, sabe? E tem aquela coisa que o torcedor meio que tá se enganando. Poxa, no primeiro clássico, acho que pela Copa do Nordeste, entrou meio com um time meio misto, meio reserva, porque tava pensando em outros campeonatos também. Aí beleza, derrota. No segundo, já entra um pouco mais sério, ainda assim derrota. Não, agora é mata-mata. Agora é mata-mata, vamos ver. E vem um treinador muito sofrido, em que o Fortaleza luta muito, com um gol belíssimo de Caleb, de falta, que a bola entra, o Richard tira, mas mesmo assim já havia entrado. Esse jogo é o jogo que o Thiago Galhardo é expulso, né? Exatamente. Esse é um ponto de frustração muito grande também, porque o Thiago Galhardo simplesmente perde a cabeça. E eu acho que, a gente analisando clássicos, acho que aquele é o suprassumo desse ano. Porque foi muito bonito acompanhar a partida em geral. Acho que foi, de futebol, o melhor clássico que os dois times apresentaram. Muito limpo. Porque clássico, não é aquele negócio truncado, Sim, de muita falta, 1-0, aquele um jogo normalmente feio, né? Estuda. Os dois times Aquele queriam jogo foi muito bonito de se acompanhar. Muito. E uma coisa que eu reparei no Ceará é que, ao menos nesses primeiros clássicos, a maioria dos gols eram antes dos 23 minutos. Acho que o Eric tá fazendo gol nos 23 minutos, mas era sempre aos 9 minutos, aos 10 minutos. A defesa do Fortaleza dormia de um certo jeito que não parecia estar jogando clássico. É aquela velha máxima, eu não gosto de frases feitas no futebol, mas acho que essa é muito verdade. Clássico não se joga, clássico se ganha. Essa é nova, viu? Vem forte pra 2024. Essa eu nunca ouvi falar, não. É inédita. Desde bullying com o menino quentinho. Clássico se ganha. E o Ceará entendeu muito bem isso na temporada. O Fortaleza não. O Fortaleza parece que tava passeando e pensando, a qualquer momento a gente ganha. E clássico não se encara assim, cara. O clássico pune muito quem entra de salto alto. E o Ceará fez seu dever de casa e conseguiu fazer muito bem. Qual é a sensação que eu tenho? O Fortaleza e o Ceará, eles vieram de 2 anos seguidos jogando clássicos, não só na Copa do Nordeste no Cearense, mas no Brasileiro e na Copa do Brasil. Era clássico o ano inteiro. Sim. E aí a gente vem de um ano no qual só tem no comecinho do ano e acabou. E não tem mais. E parece que eles gastaram tudo que tinha pra gastar no começo do ano de energia. Depois de um ano que o Ceará é precocemente eliminado e não tem clássico rei no Cearense. Ou seja, eu acho que a última vez que não teve clássico rei no Cearense foi na década de 60, quando 2022. Então, teve toda uma reformulação da própria forma do cearense, do próprio regulamento cearense, para que eles se enfrentassem. Então, realmente, toda essa carga foi muito forte desde o início, por causa disso. E era um tiro curto, né? Não ia ter mais clássico. Na realidade, eu acho que o último
Não, eu entendi agora o que você quis dizer. O último que não teve clássico no Isso, geral. no né? geral, Não só né? na O Campeonato final. Cearense que não Isso, teve. sim. Não teve Que clássico. realmente fez falta até pro próprio produto do futebol cearense. Eu tinha entendido É, somente a na final do Tetra é estranho, porque o Fortaleza Vence o Calcaia. a taça é levantada com o estádio praticamente vazio. Parecia que não valia, né? Parecia que não tinha. Acho que naquela temporada, pro torcedor do Fortaleza, foi mais Virou obrigação. vigorante, mais emocionante a partida Iguatu e Ceará do que Calcaia e Fortaleza. Sim. A sensação que passa muito é essa. Mas trazendo para esse ano, eu acho que essas 3 derrotas consecutivas em clássico foi muito importante para o Fortaleza. Porque eu entendo, ser eliminado nunca é bom. Copa do Nordeste, e ainda mais para o seu pior rival na oportunidade do Ceará. Mas eu acho que foi muito importante o Fortaleza perder na fase de grupo, perde no Cearense e ver o Ceará levantando aquela taça do primeiro turno, perde na Copa do Nordeste, mas eu acho que quando ele não podia perder, por ser um objetivo muito forte, eu não ouso dizer o principal, Mas é um mas eu histórico, acho né? que é um dos principais, porque Não é só o Penta, ele se torna o maior campeão era do isso- estado, né? Era isso que eu ia falar. Não é só um tabu, são 2. Porque a Copa do Nordeste o Fortaleza já tem. Penta e 46, ninguém. 46 no caso, ninguém. E o Penta igualaria o Ceará. Então eu acho que quando ele não poderia, ele coloca isso em prática e não perde. Tanto é que o primeiro jogo, o Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste, se eu não me engano, 1 semana e meia depois acontece o jogo desse cearense. E vinha todo aquele negócio, e o Ceará já ganhou 3, e o Ceará já mais assim, ganhamos 3. Então ficava muito esse clima de, cara, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? E o Fortaleza entra diferente. Sim. Fortaleza entra diferente. E essa tensão não era só em torcedor. A gente via dentro de campo, com o próprio Vojvoda, com alguns jogadores dentro de campo que alguns tomam mais à frente do time. Então, tanto é que quando o Penta vem, é uma... A forma como, a forma como os jogadores se comportam na hora do gol do Fortaleza, eles não se comportaram em nenhum jogo da temporada inteira. Total. Em nenhum jogo eles demonstram aquele tipo de raiva ali, como eles mostram, porque eles estão feridos, assim. O Ceará, quando ele faz a vitória, tem uma foto antológica dos jogadores do Ceará de braço cruzado com a torcida. Isso foi algo que foi muito comum nos clássicos. Tanto é que quando o Ceará perde para o Fortaleza, com o gol, eles comemoram do mesmo modo. O Fortaleza para na frente da torcida do Ceará, cruza os braços e tudo mais. Então foi algo que, se não tivesse afetado, se não tivesse mexido, eles não teriam feito iguais. Levou pro pessoal. Exatamente. Então eu acho que isso demonstra um pouco também do que foi esse clássico. Não foi só, mais um clássico, não, foram clássicos divergentes em competições diferentes. O Fortaleza se comportou de uma forma no Nordeste e na fase de grupo, mas quando chegar na fase final se comporta de outro modo. Fortaleza, pra mim, perdeu quando pôde. Quando não podia, ele não perdeu. Galera, seguinte, então vamos lá. Fortaleza, ele acontece uma parada um pouco parecida com o que aconteceu com o início da temporada do Ceará. Enquanto estava rolando ali a reta final do Cearense, a Copa do Nordeste começou a Série B. Fortaleza, nesse mesmo período que ele estava jogando estadual e o regional, começa a pré da Liberta. Eu acho que o Gabriel ele falou muito bem. Acho que o Fortaleza não perdeu quando ele não podia perder, ele não perdeu. Que é o jogo contra o Maldonado. Acho que é um dos jogos mais importantes da temporada, porque ele ia ditar como a temporada do Fortaleza ia, pra onde ela ia. Toda a história. Porque se ele perde ali, ele não tinha chance nem da Sul-Americana. E aí ele joga o segundo jogo do mata-mata, valendo uma vaga na fase de grupo da Liberta e cai. Contra um Seu time Portenho. muito difícil. Vale ressaltar, não foi para qualquer time. O Cerro Porteño é um time que tem uma certa tradição em competições. É um futebol não tão vistoso no geral da Sul-Americana, no continente sul-americano. Futebol paraguaio não é um dos mais bonitos de se acompanhar, um dos mais vistosos. Só que, em especial nessa temporada, o Cerro fez um time bom. Tanto é que vai para um grupo onde tem Palmeiras, onde tem Bolívar, que também fez uma temporada muito boa, e não fica, é o azarão, é o que vai apanhar. Não, fez uma boa campanha assim,
tinha alguns nomes especiais que acabam tirando um pouco da atenção. Mas essa partida contra o Cerro, eu acho que o Fortaleza perde aqui, não lá. Sim. Lá só é sacramentado, com aquele 2-0, num ambiente totalmente diferente que o Fortaleza estava acostumado. Mas eu acho que perde aqui, porque o Galhardo perde aquele pênalti. Sim. E o Thurim faz aquele gol. E o Fortaleza começa jogando muito melhor. E toma um gol pro Thurim, que estava no Atlético Goianiense na temporada passada, tendo em vista para Fortaleza. Eu acho que a gente fala de prateleiras diferentes. Então, perde aqui, não lá. Lá só sacramenta, 2-0, toma um golaço no escanteio no começo do jogo e o resto o Fortaleza não conseguiu desenvolver. Mas, para mim, nessa queda de pré-Libertadores para a Sul-Americana é onde, falando agora, logicamente, é onde o ano muda pro Fortaleza. Sim. É aquela questão de uma bênção disfarçada de maldição. Ele começa uma jornada muito bonita na Sul-Americana, né? Ele consegue um feito que o Ceará já tinha conseguido, que era finalmente vencer na Argentina. Fortaleza bateu na trave. Não conseguiu vencer com o Independente na primeira participação dele na Sula. Não vence do River, não vence do Estudiantes. E aí ele finalmente tem a sua primeira vitória em solo argentino, que é contra o São Lourenço, na fase de grupos. E detalhe, na fase de grupos, né? É na fase de grupos. E é uma grande vitória, porque no gasômetro, que é a casa do São Lourenço, eles não perdiam desde o ano passado. Eles haviam perdido contra o River, ainda acho que em setembro, outubro do ano passado. Lembrando que a gente está falando de um jogo que rolou lá para abril, para março. Então era um time com qualidades muito ofensivas, com jogadores fantásticos que abriam uma luva em vários times da Série A, como o caso do Barrios. E recebeu pressão, sofreu pressão, mas o Fortaleza conseguiu se postar muito bem na defesa. Quem vê aquele, acho que foi um 3-1, não lembro agora como foi, acha que o Fortaleza dominou, mas não. Todos os gols foram bem no finalzinho. Um atrás do outro. Exato. Eu acho que o que, assim, logicamente não foi, né? Mas o que reflete pra mim aquela partida é que o Fortaleza sabia que resolvia quando queria. E quando quis, marcou 3 gols. Sim. É muito o que passa pra mim, foi aquele jogo, foi isso. E a jornada do Fortaleza na Sul-Americana é uma montanha-russa, né? De emoções. Porque ao mesmo tempo que ele tem jogos emblemáticos, pra mim ele tem o pior jogo da temporada, que é contra o Estudiantes de Mérida. Nossa. Que é uma partida... Mas assim, muito matematicamente falando, naquela partida, ele ainda tinha uma chance de não se classificar. Por mais que ela fosse muito remota, tinha. E ele defendia ali uma invencibilidade, né? Ele deixa de ser a melhor campanha, que é do Ceará, em fase de grupo da Sul-Americana. Não apenas isso, a melhor campanha do campeonato, justamente para ter a vantagem do mando de campo no final. Sim. O próprio Voivoda fala isso. Eu acho cara aquela derrota. Ele fala em coletivo, se não me engano, acho que é na semifinal contra o Corinthians. Ele fala, sempre cobrei meus jogadores pra gente ganhar, principalmente dentro de casa. Isso. Porque eu quero sempre decidir aqui. Sempre que eu puder ter a torcida, eu quero. Então, é algo que o Fortaleza fez do começo ao final. Teve aquela escorregada contra um time bem... fraquíssimo. Né? De Série C pra Série D. Exatamente. E a jornada dele é muito, né? A gente lembra daquele gol, por exemplo, do Marinho, é antológico, né? Libertar. Mas ali era uma situação no qual o Fortaleza estava extremamente pressionado. Ele tinha perdido a vantagem que ele tinha conseguido conquistar fora de casa. Se não fosse aquele gol, no final da partida, era pênalti. Quando fala em Sul-Americano, tu lembra de quem? Eu tenho grande nome, jogador. Eu tenho uma pessoa para Sul-Americano, do Fortaleza. Diga. Guilherme. O amado, né? Eu acho que ali é onde ele realmente se firma no Fortaleza. Porque ao decorrer da temporada, o brasileiro, antes daquilo, ele era questionadíssimo. Sim. Ele vira, de fato, um jogador que o pessoal passa a contar na Sul-Americana. E, inclusive, a partir do jogo do Libertad, onde ele começa a jogada pelo lado esquerdo, faz o cruzamento voltando pro gol do Zé Wesley. Ali ele começa. Aí passa, aí ele faz 2 contra o América lá, faz contra o América aqui, aí começa, aí vai bem no Brasileiro, aí ali é onde a temporada engrena pra ele. Sim. Tanto é que, se eu não me engano, ele termina como artilheiro do Fortaleza na Sul-Americana. Sim. Na Sul-Americana. Exatamente. A Sul-Americana é essa grande montanha-russa de emoção, e eu acho que ele tem a partida mais emocionante de todos ali na semi com o Corinthians.
pelo peso que era o adversário. Você pega um adversário que tem 2 títulos mundiais. Camisa. De camisa. Uma das maiores torcidas do país. Não é um jargão, né? Ela compete com o Flamengo como uma das maiores torcidas do país. Um time que tem um Cássio no gol, que é um baita goleiro, mas também joga o mata-mata, um jogo com um técnico, outro jogo contra o outro. A gente pegou, o Fortaleza também pega o Corinthians ali. Escola, né? Fortaleza pega o Corinthians ali no momento ali de bastante turbulência e faz um dos jogos mais emocionantes ali da jornada dele na Sul-Americana, sacramentando a primeira final de um time aqui local, né, indo para uma final internacional. Eu vi muitas pessoas falando muito sobre hierarquia, o Corinthians tem mais de história, mas sinceramente, no futebol moderno, preza muito mais pela organização, pelo trabalho bem feito que acaba colhendo frutos. E pela organização do Fortaleza, comparada à organização do Corinthians, que teve diversos protestos da torcida contra a direção, contra o técnico, sai o Lucha, acaba entrando... Mano Menezes, me deu um branco total, Mano Menezes. Ele consegue organizar minimamente, mas mesmo assim não é o suficiente, porque o Corinthians também tem um problema muito grande de continuidade. Então, pra mim, acho que é um jogo muito emblemático realmente, porque é uma semifinal, tá inaugurando aí a passagem para uma final. É o último grande jogo dentro de casa, né, na Sul-Americana. Mas pra mim eu acho que o grande jogo do Fortaleza, que conseguiu passar por adversidade e se superar, foi justamente contra o Libertad. Porque no primeiro tempo do segundo jogo, já no Castelão, vê a vantagem sendo dissolvida. Tem um jogo muito duro que o Libertad acaba sendo melhor no primeiro tempo. No segundo, vem um novo Fortaleza, uma nova postura, um novo time, mas mesmo assim o gol não sai. E justamente logo no gol, um pouco antes do gol do Marinho, o jogo é paralisado, porque tem expulsão dos paraguaios, tem catimba imensa que ficam reclamando, acha que não vai cobrar, justamente para quê? Para desfiar o jogo. O Marinho, que recém-chegado, ainda assim era um pouco contestado, até pela passagem do Flamengo, vai lá e faz um belíssimo gol, para mim talvez o gol mais bonito do Fortaleza da temporada, e acaba conseguindo carimbar a passagem para as quartas de final. Então, eu sei que não é o jogo mais importante, mas para mim é aquele jogo que pinta aquela cara de, pô, esse time pode ir além. Pode ir além. Sim, e aí eu queria confidenciar até para a audiência aqui, que antes da gente fazer o programa piloto, a gente se reuniu para fazer uma reunião, e uma das escolhas foi, cara, vamos esperar a final da Sul-Americana, porque dependendo da final, se o Fortaleza ganha, a temporada do Fortaleza acabou, a gente já pode fazer a retrospectiva ali. Sim. Na oportunidade, né, na época que a gente se reuniu, o Ceará já estava nesse lugar que ele não caía para a Série C, nem subia para A, estava ali naquele limbo ali na Série B, e a gente ficou assim, não, acabou a Sul-Americana, acabou ali a final, tá tudo certo aí? Tá tudo certo? Massa, vou retomar aqui. Quando a gente estava na nossa reunião, a gente disse, não, se o Fortaleza for campeão, acabou ali a temporada, a gente já pode gravar o programa de retrospectiva, porque o resto é... E a gente mal sabia que ainda tinha muita coisa para acontecer por conta dessa final. Então vamos aqui, eu sei que é uma parte, mas vamos falar dessa final, gente, que eu acho que todo o torcedor do Fortaleza ali passou por todos os lugares, da euforia, a decepção, a tristeza. Existe essa ferida, é óbvio que eu acho que eu já vou jogar minha opinião, o maior feito do ano na temporada do Cearense é o vice da Sul-Americana, pra mim. Acho que é muito difícil, é um feito inédito. Mas eu acho que é uma ferida ali que o Fortaleza e o torcedor tem que digerir, tem que sentir, vai sentir por um tempo. Queria saber um pouco de vocês como é que foi essa final, assim, vocês que assistiram, porque foi um jogão. Cara, foi um jogo com todas as emoções possíveis. Fortaleza teve o título 2 vezes na mão. Quando você fala digerir uma derrota, eu entendo que eu acho que a derrota foi mais difícil, mais doída por estar tão próximo da vitória. Mas se a gente for analisar os fatos, eu acho que o Fortaleza estar em segundo lugar não faz feio. De maneira nenhuma. É um feito que poucos times conseguem. Aqui trazendo para o nosso país. E nossa região nenhum conseguiu. Então eu acho que é ruim, é difícil, mas aquela parte do copo meio cheio, copo meio vazio. Acho que aqui a gente tem mais a ver com meio cheio. Porque faz uma campanha muito boa,
convence na fase de mata-mata, porque o grupo do Fortaleza não era dos mais fortes, mas ele se mostrou na fase de mata-mata que era sim um adversário bom, era sim um adversário duro, que ia dar trabalho para quem enfrentasse ele. E quando perde num detalhe, numa infelicidade, numa cobrança de pênaltis. Então acho que o segundo lugar para Fortaleza, eu entendo toda a frustração de estar muito próximo, mas para mim não é feio. Fortaleza, concordo com você que é o maior feito do futebol cearense nessa temporada, é esse vice-campeonato da Sul-Americana para Fortaleza. E digo mais, vai ser durante muito tempo, se nenhum clube conseguir ser campeão, ou de uma Copa do Brasil, ou de um Campeonato Brasileiro, ou de competição internacional. Acho que para mim é o feito maior e vai ficar marcado na história. Então, falando do jogo em si, é uma migração tricolor cearense para o Uruguai sensacional. Eu acho que antes do jogo a gente pode falar disso. Que é incrível como a torcida abraça e ama esse time. É incrível, é sensacional. Desde a saída para acompanhar o time no aeroporto até propriamente lá. Pessoas fazendo o que pode e o que não pode para acompanhar o Fortaleza na Sul-Americana. Cara, é uma semana de ônibus. Teve gente que foi. Uma semana de ônibus. Semana de ônibus é muito tempo, meu irmão. O torcedor que ele pegou a moto dele foi um bate e volta. Eu não consigo assistir 15 segundos às vezes de publicidade aqui, que eu quero pular uma semana no ônibus, cara. No ônibus. E teve gente que, por exemplo, tem até uma história de um cara que tava vendendo brownie pra ir. Eu vi. E o pessoal abraçou a ideia, porque o pessoal quer mais torcedor lá. E detalhe... Não, então a galera tá pagando até agora. A Conmebol não contava com isso. Tanto é que a sede era em outro lugar. Mudaram porque nos últimos anos tem sido um fiasco. Sim. As finais, tanto Libertadores como Sul-Americana, em finais únicas tem sido uma catástrofe. Público muito pouco. E o Fortaleza mostrou aqui, aí, toda vez que a gente estiver aqui, pode colocar pro estádio que for, que a gente vai chegar junto. Então, toda aquela estrutura que a gente esperava, lá não foi muito. Lá era um PV que habla. Era bem acanhado, parecia muito PV. Parecia muito PV. Então, mas a torcida abraçou como de fato fosse o presidente Vargas. Chegou junto ali nos arredores. E o jogo em si é aquilo que a gente falava no começo aqui do nosso podcast, nosso bate-papo, que é aquele clássico estudado, aquele clássico que é meio chato. Pra mim o primeiro tempo foi muito desagradável de assistir. Não nada acontece. Nada acontece. Muito. E no segundo tempo eu já vi diferente. Tanto é que o gol do Fortaleza é muito no comecinho, né? A jogada pela direita, o Pochettino por ali, faz o cruzamento e o Lucero consegue marcar o gol. E depois ali, quando a LDU tem o gol marcado, diga-se de passagem, um belo gol, o jogo desanda novamente. Porque o que me deixa mais triste, mais chateado, é saber que o time que venceu o LDU entrou com mais vontade de não perder do que de ganhar. Era justamente isso que eu ia falar. Eu acho que era uma soma da vontade de ganhar com medo de não perder, que aí nada acontecia, ficava entrucado ali, e aí vai pros pênaltis. Mas ele deu, foi nitidamente, quando faz aquele gol, ela não quer mais jogo. Sim. Ela quer levar pros pênaltis, até porque passa em várias outras fases nos pênaltis. E é muito bizarro, porque eu vejo em algum momento, que eu acho que até o próprio juiz não queria jogo. O juiz estava pedindo pra Deus que aquele jogo acabasse. Teve um momento que as estatísticas eram algo como 10 faltas para o Fortaleza e 4 para a LDU, sendo que o Fortaleza tinha 3 cartões amarelos e a LDU tinha 1. Que proporção absurda era essa, sabe? Então tava tendo algo muito truncado, onde realmente batia nos outros jogadores e não parava o jogo. Era muito bizarro. Mas agora, você falou uma coisa na sua fala que eu achei fantástico, que você falou que tinha uma frustração por trás. Você só se frustra porque você constrói expectativa. Sim. E o time do Fortaleza, o clube do Fortaleza, conseguiu criar uma senhora expectativa no torcedor. Total. Merecidamente, porque colheu isso através do trabalho. Então, assim, tem muitos adjetivos que a gente pode chamar essa temporada do Fortaleza ou campeonato da Sul-Americana. Eu acho que frustrante é uma delas, mas não quer dizer decepcionante. Muito pelo contrário. Um vice-campeonato internacional é um feito inimaginável para um clube que há 3 anos estava estreando contra o Independente, contra a Rede Copas. Então, para mim, é uma coisa fantástica, uma grande campanha que merece ser valorizada. É claro que sempre vai ter aquele gosto amargo. Até eu acho que o torcedor compra muito a ideia porque parece um roteiro de filme. A final é mudada para o Domingo Burguenho, que é justamente o primeiro jogo internacional da temporada, que jogou contra o Maldonado. Parece que foi feito para o Fortaleza ganhar aquilo ali. Vai se terminar onde se iniciou.
acabou que quis o destino que fosse outro final, né, para essa história. Mas vamos falar justamente sobre isso. E foi... O mal venceu, né? Eu acho que todo mundo sabe aí dos pênaltis. O Fortaleza ele teve a bola do título. E aí vai... O pessoal, o menino Pedro Augusto com certeza está nas orações da torcida do Fortaleza. E isso entra na cabeça do time de um jeito, porque o Fortaleza perde e passa 10 jogos sem ganhar. Isso desestrutura a equipe de um jeito. 10 jogos sem ganhar, mas uma sequência de derrotas muito grande. E aí ninguém estava falando sobre Fortaleza lutar contra o Z4 e o Fortaleza vai garantir a permanência dele no final do campeonato. campeonato. A brigar, mas ele flerta muito. Não, passar 10 jogos sem ganhar, você acaba se encostando ali. Por pontuação, a gente nunca teve uma briga assim real contra o Z4. Mas quando se vê o campo, foram 3 pontos em 30 disputados, aproveitamento de 10%. Por mais que a pontuação do pessoal do Z4 seja ruim, o aproveitamento seja ruim... A gente estava falando antes da final de um time lutando pelo G6, né? Exatamente, uma pré-Libertadores. Aí de repente cai desse nível. Então, peraí. Quando é que eles vão conseguir se recuperar desse baque da Sul-Americana? Porque o tempo tá correndo. E é notório que a gente só fala do Brasileirão, a gente tem jogos antológicos, Fortaleza e Fluminense, por exemplo, no começo da temporada, que é um dos melhores jogos para mim do Fortaleza do ano. Mas a gente só fala mesmo do Brasileirão nessa reta final, porque a Sul-Americana ela rouba um pouco o protagonismo, né? O mais engraçado? O aproveitamento do Fortaleza é melhor no segundo turno que no primeiro. Que onda, né? Mas é muito fruto desse finalzinho também, né? Esse pré-final de Copa Sul-Americana, muita gente esquece que o Fortaleza tava voando. Muito bem. Sim. Fortaleza tava com o segundo turno, ele era, se eu não me engano, o primeiro era o segundo lugar. Muito tempo, ele foi o primeiro durante muito tempo. Então, o segundo turno do Fortaleza é melhor que o primeiro. Só que essa reta final, o pessoal esquece do que tem uma grande mancha no segundo turno, mas continua sendo um grande segundo turno. Total. Então é muito curioso. Total. E ele vem se salvar, tipo assim, se salva entre aspas, porque nunca de fato briga, mas chega próximo, fica ali, mas é sempre contando isso, se fulano ganhar, diminui. Nunca foi daquilo... eu preciso vencer e torcer para aquele... Não, Fortaleza sempre dependeu só dele. Sim. Sempre dependeu. Acho que esse é o ponto principal. Sempre dependeu só dele. E a partida que dá aquela girada de chave que a gente assiste, a gente fala, próximo jogo não perde não. É contra o Palmeiras. Sim. Porque... Vou colocar até o próprio Botafogo, apesar de vir um pouco fragilizado. Mas era um postulante ao título. Time, exatamente. Porque... enfrentou o Bahia, enfrentou o Vasco, e aquelas derrotas doeram. Assim, cara, como é que o Fortaleza perde para uns times desses? A derrota pro Cruzeiro... Ser pré-Sula da Bahia e Vasco. Derrota pro Cruzeiro, que é pós, e a sequência agora é Palmeiras, Botafogo e Bragantino. Já era, Perdão, era Botafogo... Palmeiras e Bragantino. O que é que o Fortaleza vai pontuar? 5 pontos. E o futebol é tão irônico que o Fortaleza sai do Palmeiras... no jogo com o Palmeiras, completando 10 jogos sem ganhar, e termina a temporada com 5 jogos de invencibilidade. Era exatamente isso, porque termina com 2 empates. Ele chega em 2024 com 5... 2 empates e 3 vitórias. O Fortaleza, naquele jogo contra o Palmeiras, teve a chance de vencer. O Zé Wellison perde um gol que o zagueiro tira muito próximo. Que seria o 3x1. Que seria o 3x1. E detalhe, com um jogador a mais. Então, é aquilo de, próximo jogo, não perde. Mas deixou de ganhar nesse por uma falha, por um erro. Só um parêntese, já na cerimônia da Bola de Prata da ESPN, o próprio Abel fala que o ponto de virada foi justamente aquele 2x2 contra o Fortaleza. Porque estando com menos um jogador, foram atrás do resultado e meio que tem aquela questão de, olha, nós podemos, vamos correr atrás. E a força, né, do Palmeiras, né, cara? Inclusive, naquele jogo foi quando eu pude ver no Fortaleza que Opa voltou pro trilho. Sim. Porque não é só, fez 2 gols. Não, jogou bem desde o começo, tava rodando bem a bola, colocou de fato um Palmeiras que era postulante ao título, que o Abel pode falar que ali que virou a chave, mas não foi não. O Palmeiras já brigava por título assim, ali tinha um tempo. Pode ter mudado o pensamento dos jogadores de nós conseguimos nos superar. Mas por título eu acho que já brigava antes. Mas o Fortaleza vai muito bem naquela partida. Muito bem. Se a gente fala que o Fortaleza ele não brigou de verdade contra o Z4, mas o campo era muito preocupante, o campo fala, o campo mostra muita coisa. E a partir do jogo contra o Botafogo e contra o Palmeiras, o torcedor olha e pensa, ok, realmente nós mudamos. Realmente aqui o desempenho é diferente. Hoje eu não vou vaiar. E eu acho que
não só o fato do Fortaleza vai completar agora em 2024 seu 6º ano seguido na Série A, mas ele mostra que ele agora é um time protagonista assim, no futebol brasileiro, quando na última rodada ele elimina o Santos da Série A e leva ele para a Série B. Ele faz um time centenário, um dos times mais importantes do planeta, cair, e mostra que o Fortaleza, ele tá pra brincadeira. Ele não tá pra brincadeira. Eu acho que, eu pensei que, é muito engraçado, porque eu acho que essa foi uma grande prova de que a gente não pode mais contar com o Fortaleza antes de acabar a temporada, como a gente precocemente tentou contar na nossa reunião, né? Fortaleza vai lá, mostra toda essa gangorra maluca aí no final do ano, e o último episódio dessa temporada é o Fortaleza eliminando. O último jogo do futebol cearense é o Fortaleza rebaixando o Santos. Né? É muito curioso isso, Se claro. salva contra o Bragantino, não é isso? Se salva contra o Bragantino, que era Matematicamente, que ninguém garantido. Ninguém garantia a Garante os vitória. 6 anos e tudo mais, se firma com a maior sequência de um time nordestino. Eu acho que é um dos pontos principais da temporada do Fortaleza também. Se firmar e quebrar um tabu que time nenhum conseguiu. Foram 2 esse ano já, né? Chegaram na final. E aí era muito bizarro porque alguns outros times conseguiam ter temporadas, às vezes difíceis, mais estáveis. Mas no 5º ano, Bahia com o maior arrecadamento possível, Ceará com o maior arrecadamento da história, tinha alguma coisa, tinha uma maldição. Eu me lembro que o mesmo, próprio pessoal chamava Paes, de em cair. entrevista, falava de, gente, eu acho que a gente só pode falar sobre grandes feitos quando a gente completar os 5 anos. Sim. Depois que os 5 anos forem completos da Série A, a gente pode falar. Porque nenhum time nordestino conseguiu. E eu me lembro, ele falava isso já há alguns anos. Quando as pessoas perguntavam, e as projeções de Fortaleza? E ele muito pé no chão dizia, a projeção de Fortaleza é completar os 5 anos na Série A. Depois a gente é fala. muito certo até para não colocar um alvo nas próprias costas, porque quem muito fala, né, acaba criando expectativa e aí serve muito de críticas. Então ele faz muito certo como gestor também fazer isso. E agora, pra gente não se alongar também, soltar a nossa audiência, queria que a gente fizesse uma pequena projeção do ano que vem, né? A gente vai pelo 2º ano seguido com um representante, pelo menos, em cada divisão do futebol cearense, né? Ano passado a gente teve, no futebol brasileiro, ano passado a gente teve, esse ano a gente vai ter também. Tem Fortaleza na A, Ceará na B, Floresta e Ferroviário na C, e me ajudem com os Na B, da D. acho que é Iguatu, Atlético Cearense. Atlético Cearense e Estamos esquecendo o bem. Pacajus. Bem lembrado. A gente vai ter, pelo 2º ano seguido, pelo menos um representante de cada divisão. Ano passado a gente teve também, o Floresta garantiu a permanência esse ano, no finalzinho. E eu queria fazer agora, despertar as bolas de cristais que tem aí no coração de vocês. Saber o que vocês Eu quero que a esperam. gente vire corte pro próximo Eu ano, quero que isso sim. vocês virem corte, assim. Eu quero que Safado, vocês cravem. safado. Eu quero que vocês cravem quem é que sobe, quem é que não sobe, quem é que cai, quem não cai, quem é que ganha, quem é que não Aí ganha. é difícil. Vamos lá, eu quero primeiro. Nossa. Não projeção não, mas pelo menos expectativas, vamos lá. Vamos pegar os 3 clubes que a gente se debruçou aqui. Ferroviário jogará ano que vem Série C. Série C, pré-Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, né, Copa da do Série C Brasil. e a Copa do Brasil. Ceará jogará Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B e o Cearense. E o Fortaleza jogará Sula, Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Quero saber a projeção de vocês primeiro com o Ferrinho, para a gente ir esquentando aqui. O que Olha, vocês esperam do ano do Ferroviário? eu quero acreditar que o Ferroviário iria conseguir dar uma de foguete não tem ré e conseguir subir direto da C pra Pô, B. ia ser incrível. Eu queria acreditar nisso, mas visto que o Paulinho Kobayashi está saindo, vários jogadores também saíram, eu não sei muito bem como é que a diretoria vai se preparar para ter essa reformulação possível. Será que vão conseguir encontrar um técnico que compre realmente a ideia, que não saia ao longo do ano? Porque é muito comum técnicos e jogadores jogarem meio que a pré-temporada, né, Cearense, Copa do Nordeste, e acabarem chamando os holofotes e irem para outro canto. Será que vai conseguir encontrar um profissional que realmente compre a ideia e faça o time jogar numa Série C, que muitas vezes pode ser ingrata? Então, temos que ver, acho que passa muito mais pela diretoria. E claro, pela torcida também abraçar. Acredito eu que o Ferroviário vai acabar tendo um ano de permanência tranquila na Série C. Quero ser muito provado errado e ver um acesso deles. Massa. Pro É por aí? Ferroviário, eu tô com o Bruno nesse ponto, porque é complicado essa subida de D para C, porque encontra times bem interessantes. Por exemplo, nessa temporada teve o Manaus. Manaus na Série C
destruiu. E a Série C mudou o regulamento, agora é de regulamento de tabela cheia, do primeiro ao 20º, antes era dividido em 2 de 10, agora não. Do 1 ao 20 e os 8 primeiros avançam para o mata-mata, como era o Campeonato Brasileiro antes de ser essa parte dos pontos corridos. Para o Ferroviário, tem sim uma chance de estar entre esses 8, até porque 8 são muitas vagas. Mas eu acho que nessa parte final do quadrangular eu já vejo meio difícil, até porque nessa temporada, sendo mágica, sendo maravilhosa, o Ferroviário tinha a conta do chá. Sim. Porque se tu perde um lateral, perde um zagueiro, quem é que eu coloco ali para resolver, para dar conta do recado? Não tinha. Então esse ponto de reformulação é muito importante. Manteve peças importantes, Douglas Dias, Ciel, o próprio Gabriel Martins, que na reta final de Série D foi muito bem, o Lincoln volante, conseguiu manter, outros não conseguiu. Agora vai passar muito desse ponto de contratação, quem vem, como é que vai ser, e fica muito difícil a gente falar de Ferroviário, porque se a gente for parar pra pensar, tem muito tempo que a gente não vê jogar. Sim. Tem É muito verdade. tempo. A série. Ele conseguiu jogar até onde podia, né? Sim. Ele usou o calendário Sim, dele sim. até o final, né? Porque ele foi pra final da Fares Lopes e da Série D. Mesmo assim, acabou faz um tempo, né? O Ceará vai jogar a segunda divisão pelo segundo ano seguido. Agora, com Wagner Mancini entrando pelo menos na temporada. Quais são as projeções de vocês pro nosso querido Vozão? Cara, pro Ceará, nesse começo de temporada, tendo em vista que a gente tá gravando hoje são Dia 13 de dezembro de 2023. 13 de dezembro, as contratações que o Ceará fez até o momento mostram mais ou menos o reflexo do que foi ano passado, boas contratações. Sim. Mas eu acho que muda mais, pelo menos tendo em vista de agora, é uma profissionalização maior do seu departamento de futebol. A expectativa que deixa para a próxima temporada é pelo menos melhor do que essa. E se for pior do que essa, pode fechar, que não vai mais para frente, né? Mas a ideia... A gente até esqueceu de falar, a gente teve um episódio bizarríssimo do patrocínio da blusa do Ceará. Sim, Aquele ali, pra mim, eu acho que mostra a bagunça que tava ali, a parte interna ali do Ceará. Você entra com 2 jogadores, Estrela Bet, com uma publicidade e outro no uniforme diferente ali, mostra ali ali escancara a desorganização. Ali virou foi bizarro, né? País no Brasil. Essa profissionalização um pouco maior deixa um quê de... Pode ser que próximo ano seja diferente. Sim. Mas eu ainda acho muito cedo, muito recente pra gente cravar. Até porque não começou a pré-temporada, só chegaram 4 nomes. Mas essa é a graça, Não, claro, não. meu amigo. Eu quero. Eu irei. Saia do muro, Gabriel. Eu irei. Mas é como eu tô falando, estou cravando, mas ainda acho muito cedo. Ceará título esse ano, o que é- saber. O que é que eu acho? O Ceará vence o Cearense. Na Copa do Nordeste, ele não é campeão, mas consegue fazer uma boa campanha. E na Série B, ele consegue o acesso ali em terceiro colocado. Interessante. Muito interessante. Estou... Gostei, então. Não, estou falando... Você não ficou no muro, não. Estou falando aqui, mas é como eu falei, ainda acho muito cedo. É isso mesmo. Você, Quintino. Olha, tal como esse ano 2023, ano 2024, o Ceará tem que focar na Série B, tem que focar no acesso. Não, claro que vai ter... Claro que, é o principal objetivo. claro que vai ter pressão O se perder principal Cearense no objetivo- Nordestão, porque sempre vai ter pressão. O principal objetivo, o Mancini falou, que é a Série B. Mas vamos trazer pra gente... O Fortaleza ter conseguido um penta já foi ruim pro Ceará. Mas se consegue um hexa, eu acho que Porque... é o pior de tudo. Porque um dos argumentos que o Ceará tem é justamente assim, ter o Penta. Isso. E já não tem mais essa carta. Também não tem a carta de maior campeão cearense. Se vem um Hexa pro Fortaleza, Esse é o ponto. exatamente. Então é uma questão de honra pro Ceará, mas também é uma questão de honra pro Fortaleza. Total. Não ache, Fortaleza disputando o Sul-Americano, Copa do Nordeste. Não, eles querem o Hexa. E querem, assim, estão com fome atrás disso. Dito isso, Quintino, Eu tô... Ceará. Não, é que a gente tá empolgando, né, falando de tudo. Não, mas então, sobre o Ceará, primeiro, acesso. Quero acreditar que entenderam e aprenderam com os erros desse ano, porque a Série B foi um show de horrores. Então, acredito que vai ter acesso. Copa do Nordeste. É muito curioso porque o Ceará em mata-mata, às vezes ele consegue realmente se surpreender. Acredito que consegue chegar ao menos em uma semifinal. E o cearense, cara, como é difícil.
Como é difícil cravar. Mas acredito que a gente vai ter um ineditismo. Acredito que o Fortaleza vai conseguir o primeiro Hexa do estado. Vamos lá. Eu, para não dizer que eu só deixei vocês na fogueira, Não, muito bem. eu acho que o grande título do Ceará esse ano é o acesso. Eu acho que pensando de forma racional, porque eu entendo o lance da rivalidade do cearense, mas pensando de forma racional, receita e de o quão é importante isso para o destino do clube. Eu acho que o acesso é o grande título do Ceará. Sem E dúvida. eu acho que para mim é isso. É o único, né? É o único. Eu acho que o grande título do Ceará vai ser esse. Eu aposto, eu faço das minhas palavras a do Quintino. Acho que ele aprende com os erros. Acho que a reformulação da diretoria é perfeita. Mas você enfrentar, por exemplo, no Cearense, um clube que está indo para mais um ano seguido com um projeto longevo do seu técnico, estruturado na Série A, eu acho um desafio muito grande. Pode ser que ele consiga esse ano. Eu entendo. Eu concordo contigo. Do Ceará é o acesso. Mas quando a gente fala de clássico, a gente não pode colocar isso em discussão. Eu acho Como que... a gente nunca fez. Teve momentos, claro, medidas as proporções, né? O Ceará estava na Série A e o Fortaleza na C. Naquele tempo o investimento não era tão grande, mas eram clássicos pau a pau. Sim. Quando se trata de clássico, eu acho que muito de investimento, de folha, de projeto, fica de lado e quem tem mais vontade é quem consegue vencer. Time de fora. Gente, agora vamos para a nossa projeção do Fortaleza. Eu quero que vocês os tarólogos, os profetas, para a gente descobrir como o Fortaleza vai terminar a temporada. Então eu espero que vocês não fiquem em cima do muro, tá? Vou começar primeiro com o menino Gabriel. O menino Gabriel ele tem opiniões polêmicas. E ó, crave aí. Eu apontei pra câmera que não existe. Crave aí. Vai, Gabriel. O campeão cearense é o Fortaleza. Bufo. Não, tô brincando. Você vai ter falado agora, pô. Que carro é esse? Enfim, o Fortaleza fica com esse vice-campeonato. Na Série A, o Fortaleza termina naquela segunda página da tabela, se firmando mais uma vez no seu 7º ano consecutivo. Copa do Brasil, eu coloco o Fortaleza quartas de final, caindo ali para um adversário fortíssimo, favorito, um Fluminense, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, algo do tipo, não vai cair para qualquer time. Mas eu acho que Copa do Nordeste eu vejo principalmente para Bahia, para Vitória e para Sport esse ano. O Sport corre um pouco por fora, mas eu vejo times bem mais favoritos, tendo em vista que esse último ano só deu o Cearense. Mas eu coloco o Fortaleza na semifinal, cai próximo. E na Sul-Americana, eu infelizmente não consigo ver o Fortaleza sendo campeão, ainda. Porque times muito fortes vão estar, para o Atlético Paranaense, do Brasil. Eu vejo o Fortaleza ficando numas semis, numas quartas, mas mais uma vez fazendo uma boa campanha. E mostrando que, olha, eu não fui um azarão, eu não fui um Once Caldas de 2003, eu tô aqui para me firmar, eu tô aqui para mais um ano estar aqui e se tornar uma realidade dentro do continente sul-americano. Vai, Quintino. Mostra todo o teu poder de profeta que tem aí dentro. Fala do Lion. Rapaz, vamos que vamos. Indo na contramão do meu colega aqui, acredito que o Fortaleza consegue, sim, o Campeonato Cearense, consegue o Hexa, muito mais por uma questão de ineditismo, quase não sai. Porque esse ano mesmo já foi muito importante, porque o Fortaleza nunca havia conquistado um Penta. Esse ano era para definir quem era o maior campeão cearense, agora o Fortaleza tem 46 títulos contra 45 do Ceará, então seria um momento de conseguir mais um feito inédito, que seria justamente o Hexa. Eu sei que muitas vezes é difícil você prever algo, ainda mais no início, numa pré-temporada, onde os times não estão tão afinados ainda, não está tão entrosado, mas acredito que é um foco muito grande. Até que o próprio Tinho, o capitão do Fortaleza, falou isso em entrevista, que para o próximo ano, agora 2024, o foco seria o Hexa, o tricampeonato da Copa do Nordeste e voltar a focar muito na Sula. Uma coisa é falar, outra coisa, né? Vamos ver agora como é que vai ser. Mas acredito que conquista sim o Campeonato Cearense. Copa do Nordeste também vão atrás do Tri, mas eu acho que não vai ser esse ano.
Acredito que outros clubes vão conseguir se destacar melhor. Eu acho que o Ceará, eu sei que está passando por uma reformulação, eu sei que o foco é na Série B, mas consegue se destacar muito bem na Copa do Nordeste, em mata-mata no geral. Então acho que o Fortaleza vai ao menos até uma semifinal. Agora a Copa do Brasil. É um pouco duvidoso falar sobre esses quartos de final, porque esse ano tinha tudo para ir além, mas pegou um Palmeiras nas oitavas de final. Então muitas vezes o sorteio pode ser muito ingrato. E não tem muito como prever isso, né? Como teve Mas também se sorte passa... antes, né? Porque pega o Águia de Marabá, aí o azar vem depois se pegar o Palmeiras. Mas se passa também, fica grandão na competição. Exatamente. Acontece isso. Tanto é que o Palmeiras perde para o São Paulo, que acaba sendo campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que vai até umas quartas de final também, porque eu acho que tanto diretoria quanto torcida tem essa obsessão agora com a Sul-Americana. Acho muito difícil conseguir uma final, não consigo lembrar de nenhum time, eu desconheço de algum time que tenha batido 2 finais seguidas em uma Sul-Americana. É muito difícil isso, porém eu vou muito nessa contigo, de que talvez não ganhe, talvez não chegue numa semifinal, mas vai no mínimo chegar no mata-mata, vai no mínimo se mostrar presente e falar, olha, eu vim aqui para ser tradicional, eu vim aqui para mostrar que eu vou disputar todo ano e é melhor que me respeitem. E Série A, para não fugir muito, eu acho que vai ter ao menos um G10, da mesma maneira que foi nos últimos 4 de 5 anos. Massa, galera. Gente, muito obrigado aí pelas previsões de vocês. Para dizer que eu fiquei em cima do muro, vou falar o meu. Eu acho que o Fortaleza ganha, o Cearense. E acho que ele ganha a Copa do Nordeste também. Olha aí. Eu acho que ele arrasta os dois. Eu acho que o Bahia e o Vitória, eu tô com você, vem forte. Eu acho que eles são postulantes ao título. Mas eu tô muito curioso para ver como é que essa primeira temporada do Fortaleza com o SAF. A gente vai ter o Bruno Costa no lugar do Papelinho. E eu sinto que existe ali um trunfo ali do Fortaleza que pode... Eu quero ver como é que o time vai se comportar, sendo SAF desde o começo da temporada. E eu queria muito, mas eu acho que é um desejo mais de alguém que gosta aqui do futebol local do que qualquer outra coisa, o Fortaleza pleitear um outro título, sabe? Mas eu acho que agora, por enquanto, nesse processo de reformulação, acho que ele consegue só títulos a âmbito regional ou estadual. Eu acho um grande título para o Fortaleza continuar na Série A. Eu acho um grande título para o Fortaleza fazer uma ótima campanha na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Fortaleza ainda não está pronto para conseguir. Assim. Ele está no caminho certo. O nariz do Leão está apontado para o canto certo, mas eu acho que ele não está pronto para conseguir ainda um título expressivo. Que eu acho que eu acho que esse sentimento de quase que a Sul-Americana deixou dá um pouco para a torcida do Fortaleza essa vontade de conseguir algo a mais, mas eu acho que ainda não está pronto. Eu acho que o momento agora é esse, de reformulação. Ele está se reformulando enquanto estrutura, ele está deixando de ser um clube esportivo para ser uma empresa, mas eu percebo também que esse movimento já vinha acontecendo anteriormente, assim, por mais que ele não tivesse sido oficializado com o estatuto, com a eleição que teve, democrática do Fortaleza, eu acho que esse movimento ele já vinha sendo ensaiado, pela forma como o Fortaleza se comporta no mercado, a forma como ele se estrutura em relação às suas lojas, até a própria negociação com a Volt que ele teve, né, que foi esse ano também, né, de reestruturação de loja e tudo. Eu acho que é um ano de transição do Fortaleza, o primeiro ano de SAF. Então acho que esse ano, se o Fortaleza beliscar algum título, vai ser em âmbito regional e estadual e fazer uma boa campanha nesses campeonatos mais longos. Tá? E é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria dizer que a gente tem uma equipe que está aqui conosco, aqui, que nos ajudou, que nos apoiou, vai aparecer aí nos créditos, tá? O pessoal massa, queria desejar aí para vocês muito obrigado. O pessoal tá com fome, esperando aqui a hora de comer. Quitino, gratidão por ter vindo, por nos ter abraçado com a sua voz de veludo. Muito obrigado, isso, cara. Eu não sei lidar com elogio, cara. Não sei muito bem o que falar agora. Mas, cara, o que eu posso falar também é gratidão e tô muito empolgado, cara. Tô muito empolgado aí, realmente, esse projeto do time de fora vem junto com novos ciclos da minha vida e eu tô muito empolgado pros frutos, para as sementes que estou plantando agora e pros frutos que eu vou colher. E espero que o time de fora seja grande parte disso. Então, vamos que vamos pra cima. Gabriel, gratidão. Gabriel é um cara extremamente importante nesse projeto. A gente foi a nossa ponte aqui pra ANC. Muito obrigado por nos banhar com o seu carisma. Muito obrigado por nos banhar com o seu conhecimento. Você é um cara massa. Eu fico honrado aqui estar dividindo essa mesa contigo, brother.
Como o Bruno também não sei reagir a elogios. Fico tímido. Mas eu que tenho que agradecer estar participando de um projeto como o time de fora. É aquela coisa, esteja entre os bons e será um como eles. É assim que eu me sinto junto de vocês. Fico muito feliz de poder falar abertamente como foi, descontraído e a gente conversando sobre futebol. Foi muito bom. Espero que seja o primeiro de muitos aqui do time de fora. E queria agradecer a você também que ficou aqui com a gente até o final. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se você não gostou, comenta também o que a gente pode mudar no nosso primeiro episódio. Queria agradecer demais você por estar aqui. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal e um abraço, um beijo bem grande. Esse é o primeiro de muitos episódios. Esse é o Time de Fora, Futebol Clube, por dentro de tudo. Até a próxima, valeu! Bola recuada para Nilton Santos, na profundidade da área, tenta levantar para Pelé e